muito bem, este é Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura e confira também o nosso site futura.org.br para você saber tudo sobre a nossa programação. E nessa entrada agora vamos falar sobre demissões. Pois é, como todo fechamento de ciclo, o desligamento de uma empresa é um processo bastante delicado que exige do trabalhador pleno conhecimento dos seus direitos. Então, para tirar dúvidas sobre os tipos de demissão e sobre os direitos do trabalhador demitido, eu converso hoje no estúdio com o José Ricardo Ramalho, ele é advogado especialista na área trabalhista. José Ricardo, bem-vindo à Conexão, tudo bem com você? Eu que agradeço, tudo bem. Bom, para a gente começar, infelizmente sabemos que a demissão pode acontecer com qualquer trabalhador que tenha uma carteira assinada, um vínculo fixo com uma empresa, mas quais os tipos de demissão que existem hoje, segundo a nossa legislação? Inicialmente, segundo a legislação, a gente tem uma demissão indireta, que seria, no caso do funcionário está demitindo o patrão. Essa demissão indireta é uma questão assim, importante de informar. Por quê? Porque muitos não sabem disso. Então, assim, a demissão... O trabalhador demitindo o patrão, essa realmente é uma novidade para muita gente. E é uma coisa bem... Eu gosto de deixar bem claro isso. Por quê? Porque muitos não sabem. Então, assim, são por infrações que o patrão comete contra o funcionário e que podem destinar aí, podem se designar numa demissão. Por exemplo, quais casos poderia se aplicar essa demissão direta? Por exemplo, ele atrasa salário, ele deixa de recolher o FGTS, ele não recolhe o INSS do funcionário. Isso é muito importante para o funcionário. Então, assim, o funcionário verificando isso, e se ele tem essa vontade, ele pode entrar com esse requerimento de demissão indireta. Isso não vai afetar nenhum direito dele, ele vai ser como se ele tivesse numa outra modalidade de demissão, que seria a demissão sem justo motivo, que é a demissão mais comum, que a gente sabe, e que aí mantém todos os direitos trabalhistas dessa rescisão. Nessa sem justo motivo, então, é uma demissão, enfim, a mais corriqueira, no caso de um corte de vaga, ou, enfim, ou a pessoa não se adequou ao processo da empresa. É a demissão mais convencional que a gente já conhece. Hoje em dia, a gente está vendo aí uma recessão e aí o que a gente vê? Muitas demissões. Esse tipo de demissão não há nenhum tipo de justificativa, apenas assim, eu preciso cortar gasto, eu, empresário, preciso cortar gasto, porque senão eu vou à falência. Então, eu vou ter que demitir uma quantidade de funcionários, então eu não tenho motivo algum, mas tenho que demitir. A gente sabe, você falou desses cortes, né? A gente já está aí com uma média de 8% na nossa taxa de desemprego no país, então tem acontecido bastante demissões pelo país. E nesse caso, então, de uma demissão convencional, quais os direitos do trabalhador nesse caso? O que ele pode e deve receber ao ser desligado da empresa? Nesse caso, ele recebe todos os direitos relativos ao tempo trabalhado. Ele vai receber os proporcionais de férias, no ato da demissão dele, ele vai receber os proporcionais de férias, de 13º, ele vai poder sacar o FGTS dele que está lá depositado com uma multa no valor de 40% desse FGTS, desse valor que está lá depositado. Então, ele retira o valor do fundo de garantia mais uma retirar. Multa de Dependendo 40%. da quantidade de tempo que ele tiver na empresa, ele também vai ser beneficiado pelo seguro-desemprego, que vai cobrir ele aí de até 6 meses com um salário razoável, que vai fazer com que ele se mantenha enquanto ele procura um outro emprego. A gente tem acompanhado aí as discussões em relação às novas modalidades de poder tirar ou não o seguro-desemprego. Isso já está em vigor? Isso já afeta quem for demitido nesse momento, por exemplo? Já afeta. Você hoje em dia tem que ter no mínimo 12 contribuições. Então, assim, quem tiver menos não vai se beneficiar disso. Mas, com a mudança pode passar 6 meses, né? Pode diminuir ainda mais. Exatamente. Aí a coisa ainda vai ficar mais apertada, a tendência é ficar mais apertada. Justificativa é que o governo está numa recessão também e as questões eles estão tentando ajustar para ver se a gente não fica em uma dificuldade ainda maior. E existe aquela demissão que é muito ruim, né? Que é a pior das demissões, que é com justo motivo. É a chamada justa causa, né? Tão popular aí, o medo de tantos trabalhadores. Então, vamos esclarecer o que pode configurar uma situação para levar alguém a ser demitido por justa causa. Na verdade, assim, são atos infracionais que o funcionário pode praticar. Um exemplo comum, chegar embriagado para trabalhar. Um outro ato que assim a gente olha com bastante cuidado, mas que pode ser o sentido da insubordinação, mas isso aí tem que ser analisado com bastante cuidado.
ou alguns atos assim que ele pratica, destrói ambientes da empresa, onde não trabalha com cuidado, a gente costuma dizer assim, está utilizando-se da desídia no exercício da função, né? Uhum. Então, assim, isso pode levar à demissão por justo motivo. Então, assim, algumas faltas que são repetidas no longo da trajetória de trabalho dele. Um exemplo, assim, uma empresa que trabalha finais de semana, aí seria uma falta grave ele faltar, e ele todo final de semana ele falta tranquilamente e não está nem aí. Então, assim, ele pode ser demitido por justo motivo. Então, se está acertado no contrato que ele tem que trabalhar no fim de semana, tem que cumprir a carga horária, tem que respeitar o material e o espaço da empresa, se faltar com isso, está correndo o risco de levar uma justa causa. Tem algumas outras coisas, falsifica um documento, atestado médico, são umas besteiras assim, que são muito sérias e que o funcionário tem que levar em conta para que ele não venha a ser enquadrado aí, porque uma demissão por justa causa é uma demissão ruim, ele não leva direito algum, porque ele não vai conseguir sacar o FGTS dele, ele não vai ter a multa de 40%, então assim, ele também não vai ter o direito ao seguro-desemprego, mesmo que ele tenha uma contribuição de mais de 12 meses. Então, assim, é uma demissão muito ruim. E pode dificultar ainda mais na busca, né, por uma nova colocação no mercado de trabalho. Tendencialmente não, porque assim, o que se evita hoje em dia é pedir carta de referência, coisa assim, porque se acontece um motivo desse, o patrão não vai dar carta de referência, e se alguém ligar para lá, ele ainda vai dar uma espinafrada no funcionário. Então, assim, evita-se isso. Mas, logicamente, que isso é um ambiente corporativo, eles se comunicam muito e isso pode ficar declarado. As histórias circulam, né? Principalmente se a pessoa quer buscar uma vaga no mesmo meio, mesmo em outra empresa, mas numa área semelhante, as pessoas se conhecem, conversam e as informações acabam passando, né? Agora, no caso de que a pessoa pede demissão, ela tem direito a retirar algum valor de FGTS? Quais os direitos dela ao pedir para se desligar da empresa? Quando você pede para se desligar da empresa, você também tem esses direitos suprimidos. É quase igual fosse uma justa causa, só que você está pedindo para poder sair. Aí você não vai ter nem a sua multa rescisória, agora você vai ter preservado assim o seu FGTS, os proporcionais de 13º salário, vai ter os proporcionais de férias e você também vai receber o normal da sua rescisão, que seria os dias trabalhados ali, se você trabalhou ou se encerrou no 30º dia. E a pessoa pode pegar o seguro-desemprego, no caso? Não pode. De pedir demissão, só se ela é demitida. Só se ela for demitida sem justo motivo. Se ela for demitida por justo motivo. E tem uma outra modalidade também, que é a culpa recíproca de demissão, que também é pouco conhecida, mas também é uma coisa pouco provada, é difícil de se provar, falar assim, não, o patrão teve culpa, mas o empregado também teve culpa, e esse tipo de demissão é uma demissão que ficou à parte, ficou meio que abandonada. Agora, a gente já está quase chegando no finzinho da nossa conversa, tem uma outra dúvida muito frequente em relação a quem tem, de certa forma, uma imunidade, que não pode ser demitido. A gente sabe aí, quando uma mulher se afasta, por exemplo, por um período de licença maternidade, tem um período que ela não pode ser demitida, e a dúvida aí se é o período a partir do fim da licença maternidade ou a partir do momento que ela dá à luz. Você pode esclarecer para a gente? Isso é uma discussão que é sempre renovada a cada ano. Normalmente entende-se que não é a partir de quando ela dá à luz, e sim a partir do momento que ela volta a exercer suas funções na empresa. Mas isso é muito discutido, existem correntes doutrinárias que admitem que seja a partir do momento que ela dê à luz. Nós entendemos que seja a partir do momento em que ela voltou a trabalhar. Então, ali começa a vigorar, e os tribunais, em sua maioria, têm entendido dessa forma. Começa a vigorar ali um período em que ela não poderá ser demitida sem justo motivo. Porque por justo motivo pode ser demitida em qualquer ocasião. Mas esse período, então, seria de 6 meses, de Exatamente. Forma. Algum outro caso que o trabalhador teria uma certa imunidade por estar doente, ou estar de atestado, ou estar passando por algum problema sério? Você pessoal? Teria que ter, assim, um funcionário em atestado médico que passou dos 15 dias e foi encaminhado ao INSS. Então, assim, ele vai ficar por lá, então, nesse período ele não pode ser demitido. Um funcionário que retorna do INSS ficou
um período igual ou superior a 12 meses afastado. Quando ele voltar, ele vai ter ali uma carência de 6 meses para ser demitido, sem justo motivo. Uma outra questão, funcionário que participa da CIPA, aquela Comissão Interna de Prevenção a Acidentes. Esse funcionário, na vigência do seu mandato, ele fica imune a ser demitido, sem justo motivo. Por justo motivo, não há nenhum tipo de benefício. Muito bem. Nosso tempo aqui já encerrou, mas foi um prazer conversar com você e ter esses esclarecimentos. Ricardo, valeu. Até a próxima. Mais informações para você de casa, trabalhador ou empregador, você vai lá no site do Ministério do Trabalho e Emprego, mte.gov.br. É o site para você saber tudo sobre o mundo do trabalho aqui no portal do Governo Federal.